Então, vamos corrigir esses exercícios que ficaram. E aí, depois, a gente pode tirar as dúvidas. Daí, eu vou, então, tirando as dúvidas de cada um, tá? Então, nós tínhamos ali 3 exercícios. O primeiro tem um erro de digitação depois que eu me dei conta, tá? Que o vetor aqui não vai ter 23 elementos. Ele vai ir até o número 23, mas por ele iniciar em 5 e ter um passo de 2 em 2, tá? Ele não vai ter 23 elementos. Então, quando eu escrevi ele muito rápido, não percebi que ficou esse detalhe aqui, tá? Mas isso não impossibilitaria vocês de realizar, né? Só que a única coisa é que ele não teria os 23 elementos, tá? Então, indo lá para o Octave, para a gente criar esse vetor, eu mostrei alguns exemplos para vocês na aula passada. Para criar esse vetor, nós poderíamos usar a mesma ideia que a gente usa lá no laço de repetição for, tá? Que é o passo, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos declarar aqui um nome de variável, né? Então, aqui eu coloquei vetor, mas poderia ser A, B, C, poderia ser só o V, né? Poderia ter qualquer nome, da preferência de vocês, tá? Eu vou colocar vetor por enquanto. E aí, o que dizia a questão? Que a gente tinha que iniciar do 5, né? Então, do número 5 até o número 23, indo de 2 em 2. Então, como eu comentei com vocês, quando a gente fazia um for, né? Com passo, né? Que diz. Então, a gente iniciava lá com uma variável k, iniciando em 1, com um passo de 2 em 2, por exemplo, ou um passo de 5 em 5, 10 em 10, enfim. E a gente dizia, eu quero ir até 10, tá? Aqui no vetor vai ficar bem semelhante, a diferença é que a gente vai armazenar os valores desse intervalo, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos iniciar em 5, o passo é de 2 em 2, e eu determinei ali que vai até o número 23. Então, a primeira questão, a gente tinha que fazer isso, né? Eu vou salvar aqui. Salvar e executar, né? E aí, ele criou para mim, então, um vetor. Inicia em 5, termina em 23, indo de 2 em 2. Então, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 9, 10, 11. Então, é um passo de 2 em 2. E eu criei uma variável com todos esses elementos dentro dela. Então, se eu quiser verificar novamente, eu posso simplesmente, aqui na janela de comandos, escrever o nome da variável vetorial, aperto um Enter e eu vou conseguir visualizar os elementos que estão dentro do meu vetor. Tranquilo, pessoal? Tá, então depois, a segunda questão, a gente tinha que calcular a metade do vetor para trás multiplicando por 5. Né? Então, como é que eu faço isso? Também eu mostrei um exemplo na aula passada. Eu vou até digitar aqui na mesma página aqui do editor. Nós tínhamos que então, pegar a variável vetor, né? E aí, definir. Então, olhar lá, qual seria a metade para trás? Então, vamos contar primeiro quantos elementos tem o nosso vetor, né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente sabe que até o 5 é uma metade
da primeira metade, né, para frente. Depois, daqui do 15, então é da metade para trás. E aí, o que dizia a questão? Calcule a metade do vetor para trás, multiplicando por 5. Então, a gente precisa pegar o vetor, dizer a partir de qual elemento a gente quer fazer a multiplicação. Então, como é da metade para trás, iniciamos no sexto elemento, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto elemento. Então, ele vai pegar da metade para trás, né? Então, ele vai pegar a partir do 15. Eu quero do sexto elemento até o final. Então, end, né? Então, esse aqui é o comando que eu tô dizendo. Não, eu quero do sexto até o fim, né? Então, os 2 pontos lembram lá do for também. Significa que é o até onde você quer, né? Então, eu quero do 6 até o fim. E eu quero isso multiplicado pelo número 5, né? Então, eu tenho que colocar aqui o operador matemático de multiplicação. Então, o que eu estou indicando aqui? Eu quero do vetor, o sexto elemento até o final, multiplicado por 5. Então, se eu executar aqui, o que vai acontecer? Então, ele criou o vetor e pegou. A partir do 15, multiplicou cada um desses elementos pelo número 5. Então, a partir do sexto elemento do vetor, ele multiplicou por 5. Deu para entender, pessoal? Não sei se vocês conseguiram. Tem alguma dúvida aqui? Alguém falou alguma coisa? Tá. Como assim a metade? Da metade do vetor para trás. Então, o que a gente tem que fazer é contar quantos elementos tem o vetor e verificar qual é a metade dele. Então, a metade é 5, né? Nós temos 10 elementos. É como se a gente tivesse o seguinte, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui rapidinho. Então, aqui, esse é o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10. Nós temos essas 10 posições e nós temos esses elementos aqui. Então, eu tenho o 5, 9, 11, 12, 15. Opa, acho que eu errei aqui. 11, 12, aqui é o 13, né? Deixa eu ver. 13. Deixa eu fazer de novo aqui, que eu errei a contagem. 7, 9, 'Então, esse aqui é o nosso vetor, tá? Ele vai do 5 até o 23, então de 2 em 2. Para a gente saber a metade, a gente tem que contar quantos elementos tem. Eu sei que eu tenho 10 elementos, né? Aonde que é a metade do meu vetor?
aqui. Então, da metade para trás, eu tenho esses elementos aqui. Da metade para frente, eu tenho esses elementos aqui. Então, a gente precisa pegar esses elementos aqui da metade para trás e multiplicar por 5, tá? Só que, como é que eu sei a partir de qual elemento é a metade, né? Depois que eu contei e divido o vetor em 2, eu sei que o sexto elemento aqui é o primeiro elemento depois da metade, né? Então, por isso que eu usei aqui, ó, o número 6. Porque eu quero a partir do sexto elemento até o final, que é o elemento 10. Ficou em dúvida ainda, Vitor? Tá, ótimo. Então, feito isso, a gente tem aqui, né, a multiplicação de cada elemento por 5. Então, quando a gente multiplica, né, o vetor, como foi feito aqui, ele vai multiplicar cada um dos elementos por 5. Então, ele pegou esse número aqui, o 15, e multiplicou por 5. Depois ele pegou o 17 e multiplicou por 5. Depois pegou o 19, mesma coisa. Pegou cada um deles e fez a multiplicação. Ok, então essa seria a letra A. Aqui na letra B ele está pedindo para mostrar o novo vetor. Então o que vocês teriam que ter feito? Dessa forma aqui, eu apenas estou fazendo, né, a multiplicação do vetor antigo, né, por 5. Então, da metade para trás, né, eu estou multiplicando por 5. Mas eu não estou guardando esses valores. Então, para mim guardar esses valores e mostrar depois, eu crio uma nova variável. Vou chamar aqui de novo vetor. Então, eu vou dizer que o novo vetor vai receber esses 5 elementos aqui que eu estou multiplicando por 5, né? Então, é como se eu pegasse essa fatia aqui do vetor e criasse um novo vetor, né? Então, eu tenho aqui mais um vetor agora, né, com outro nome, agora com esses valores multiplicados aqui, né? Então, eu estou pegando o resultado aqui e guardando numa nova variável vetorial, tá? Então, executando aqui, eu tenho que o novo vetor são esses elementos. Se eu quiser mostrar ele de novo vetor, né? Então, eu mostro o novo vetor. Dúvidas, pessoal? Essa seria a letra B, tá? Mostrar o novo vetor. Aí a letra C, então, pedia para mostrar os 3 primeiros elementos do vetor. Então, novamente, aqui nós podemos encontrar uma certa similaridade entre o for, né? Como que eu vou mostrar os 3 primeiros valores aqui, né? Aí eu quero visualizar apenas esses 3 aqui. Como é que eu faço isso? Então, se eu chamar a variável que guarda os elementos, né, o vetor, tanto faz, né, o vetor antigo quanto o novo, depende do nosso problema, né, qual dos vetores a gente quer mostrar. E aí eu vou dizer, eu quero mostrar do primeiro até o terceiro elemento. Então, eu estou dizendo que eu quero ver, né, quais valores eu tenho nos 3 primeiros elementos do meu vetor.
Tá? Então, se eu executar, ele vai mostrar somente os 3 primeiros valores. Quem são os 3 primeiros? 5, 7 e 9. Né? Então, o que eu fiz? Do 1 até o 3, eu quero que me mostre. Isso serve principalmente quando a gente tem um vetor muito grande, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um vetor de 1 milhão de elementos, né? E aí, se eu mostrar esse vetor aqui, né? Imaginem que um vetor de 1 milhão aqui, né? Olha como é que fica a minha tela. Até aí eu quero olhar só os 3 primeiros valores, né? E ele ainda tá gerando o vetor de 1 milhão aqui, né? Então imaginem que isso aqui daria um problema, né? Quando a gente quer trabalhar só com os primeiros elementos do vetor, por exemplo. Então é por isso que eu uso tanto, né, o end, né, ou a posição do meu vetor, né, para a gente poder trabalhar com mais facilidade, né. Aí ele não terminou ainda de mostrar o 1 milhão, tá? Então o ideal é que a gente use sempre essa busca pelos elementos, né, a partir da posição. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Na realidade eu não especifiquei aqui, então para qualquer um deles estaria correta a resposta, tá? A principal questão é que vocês entendam como fazer esse comando, tá? Mas acho que a minha ideia aqui foi do novo vetor, né? Mas quem votou do primeiro vetor não tem problema, tá correto também. Mais alguma dúvida? A número 2 é um pouquinho mais complexa, né? Mas os comandos no fim são bem simples, tá? Eu vou usar esse mesmo arquivo aqui. Então, o que diz a número 2? Crie um vetor em Octave de elementos de 1 a 100 e mostre os números pares, né, desse vetor. Então, primeira coisa, criar um vetor, vou chamar ele de V, dos elementos de 1 a 100. Aqui não tem passo, né? Só diz que o limite é 1 até 100. Né? Então, até aí, ele vai gerar um vetor automaticamente para nós, né, após executar, com 100 elementos, tá? Então, cada posição do vetor vai ter um elemento, né, que então vai de 1 até 100. A segunda questão é que nós precisamos, então, né, mostrar os números pares desse vetor. Aí, como é que eu vou fazer isso? Lembram que a gente fazia if, mod, né? Então, a gente tem o vetor V. Nesse caso, a gente não vai precisar usar o if, né? Porque eu posso fazer pesquisas no vetor sem usar a condição, né? Então, eu vou fazer uma condição, mas eu não preciso do comando if, né? Para indicar que isso é uma condição nesse caso, tá? Isso serve para vetores. Então, eu vou dizer que do vetor V, né, eu quero todos os valores que cada elemento que dividido por 2 seja igual a 0. Então, todos os elementos que dividido por 2 seja igual a 0 vai ser um valor par. Né? Então, primeiro aqui, mostrou o vetor de 100 elementos. E aqui, então, ele mostrou apenas os valores que são pares.
né? Então, ele pegou os valores antigos aqui do vetor, né? Dividiu por 2, quando o resultado da divisão dava exata, ele mostrou. Então, apenas com isso, eu estou mostrando os elementos pares. Eu poderia até colocar aqui um printf, né, para ficar um pouco mais intuitivo. Mas não é obrigatório também, só para ficar aqui uma divisão, né? Os elementos pares são. E se eu quisesse armazenar esses pares, eu teria que atribuir a uma variável aqui. Vou atribuir a uma variável A. Essa variável A vai acabar sendo um vetor também, porque ela vai armazenar vários valores. Então, também ela vai ser um vetor, né? Agora, um vetor de somente números pares. Dúvidas, pessoal? A última questão aqui, número 3, estava pedindo para criar um vetor de 500 a 1000, né? E mostrar os ímpares dessa vez. Então, eu vou só trocar aqui para ímpares. Vou primeiro criar o vetor, então, de 500 a 1000. E eu quero os ímpares, né? Só mostrar. Então, eu vou pegar o vetor V, todo número que dividido por 2 é diferente de 0, né? Então, esse aqui é o que a gente usa, o operador de diferença, né? Um ponto de exclamação e o igual, significa diferente. Então, o elemento que dividido por 2 for diferente de 0, né, no seu resultado, é um número ímpar. Então, agora ele criou, né, um elemento de 500, então inicia aqui em 500, vai até 1000. Onde é que está o 1000 aí? Vai até 1000 e depois aqui mostra os ímpares, né, desse intervalo de 500 a 1000. Então, só os números ímpares a gente está mostrando aqui com o mod. Pessoal, vocês entenderam essa parte? Tem alguma dúvida? Agora eu vou parar.